Observei através das câmeras CCTV minha esposa se humilhar na frente de seus pais, amigos e clientes. Foi um verdadeiro show. Bonnie é uma garota muito bonita e inteligente. Ela abriu seu próprio negócio e eu estava perdidamente apaixonado por ela. Mas ela me enganou durante 3 anos e sofreu o castigo mais severo por isso. E agora estou pronto para compartilhar minha história com você. Divirta-se assistindo. Sou Paul, um homem de 37 anos. Desde criança sempre sonhei em ser médica, mas não sabia que área escolher. Agora sou dentista e amo imensamente meu trabalho. Sinto alegria não em causar dor às pessoas, mas em ajudá-las. Quando alguém sofre de dor de dente há semanas e vem até mim e posso ajudá-lo, esse sentimento não tem preço. Amo meu trabalho e graças a ele ganho um bom dinheiro para realizar não só os meus desejos, mas também os da minha esposa. Bonnie, minha esposa, é 6 anos mais nova que eu. Nos conhecemos quando eu ainda não era o dentista talentoso que sou hoje. Ela veio até mim com dor de dente e eu a ajudei. Bonnie foi quem tomou a iniciativa e me convidou para passear no parque. Paulo, muito obrigado. Estou muito grato a você e quero convidá-lo para um passeio no parque e presenteá-lo com um sorvete. O que você acha disso? Eu concordei. Eu tinha 31 anos naquela época e nunca tive namorada na vida. Não sei se isso é normal ou não, mas passei a vida inteira estudando e depois trabalhando, sem nunca pensar muito em relacionamentos. Nunca entendi por que alguns caras precisavam ter intimidade várias vezes ao dia. Esse sentimento não era familiar para mim e eu não os entendia, assim como eles não me entendiam. Eu simplesmente não tinha tempo para meninas e isso não me incomodava. No entanto, eu não poderia recusar Bonnie. Ela era uma loira com uma figura tonificada e cheirava perfume caro. Achei que nunca tinha visto uma mulher mais bonita em minha vida. No nosso primeiro encontro, nos beijamos e naquela mesma noite fomos para minha casa e tivemos uma noite longa e apaixonada. Paul, você está com tanta fome, como se estivesse se abstendo há 1 ano. Bonnie disse quando terminamos e estávamos deitados na cama. Eu não esperava por isso, mas foi como se eu tivesse desencadeado alguma coisa. Eu achava que ela era a mulher mais bonita e não tinha notado ou não me importava com outras mulheres antes. Aquela noite marcou o início do nosso relacionamento. Praticamos intimidade em todas as oportunidades convenientes, em casa, no parque, no cinema, no guarda-roupa, no estacionamento, no zoológico e até algumas vezes em meu escritório. Em suma, poderia ser chamado de uma paixão plena e, depois de 8 meses, eu a pedi em casamento e ela concordou. Bonnie tinha sua loja online de lingerie feminina. Acho que os homens entenderão o que isso significa e adorei. Juntos, contribuímos para o orçamento familiar, fizemos um casamento luxuoso em um iate no Oceano Índico, ganhamos um cachorro show chamado Max e depois de algum tempo chegou uma filha que hoje tem 3 anos. Tudo estava bom. Não nos negamos nada. Bonnie perseguiu sua paixão e eu persegui a minha. Porém, as coisas começaram a mudar quando Max, nosso cachorro, entrou em cena. Max era uma raça bastante cara, muito inteligente e bem comportada, mas exigia muita atenção e cuidado. Então, Bonnie levava Max ao veterinário 2 vezes por mês para exames para garantir que estava tudo bem com nosso animal de estimação. Eu não entendi isso. Na minha opinião, você leva um animal ao veterinário se algo estiver errado, ou para vacinações de rotina, desparasitação e assim por diante. Ganhamos Max ainda cachorrinho depois que nossa filha nasceu. Quando vi Bonnie planejando visitas ao veterinário 5 vezes em 3 meses, decidi perguntar. Querido, o que está acontecendo? Há algo de errado com Max? Por que você o leva ao veterinário com tanta frequência? Paul, ele é um cachorrinho. E se ele pegar alguma coisa? Cães como ele precisam de exames regulares, principalmente porque Max é especial. Ele precisa ser levado com mais frequência. Bonnie respondeu, tem certeza de que é necessário ir com tanta frequência? Só não entendo, como médico, o propósito dessas consultas se tudo o que é necessário já foi feito. É como se um paciente viesse até mim depois de eu ter tratado e examinado para ver se ainda está tudo bem. Com tal paranoia, uma doença pode se desenvolver. Eu disse,
Paul, eu te disse que é a raça. Eles precisam de exames regulares, e além disso, não quero que nosso animal fique doente no futuro. Se você não acredita em mim, leia sobre isso na internet. Ela respondeu, tudo bem, tudo bem. Eu acredito em você, querido. Se for necessário, leve Max ao veterinário pelo menos 2 vezes por semana. O principal é que tudo fique bem. Eu disse, abandonando o assunto com Bonnie. Essa conversa aconteceu há exatos 3 anos, e depois disso encerrei o assunto das visitas ao veterinário. Continuamos a viver uma vida familiar pacífica. Claro, eu passava a maior parte do tempo trabalhando, e Bonnie cuidava de nossa filha ou saía com as amigas, tendo arranjado para que seus pais cuidassem de nossa filha. Foi assim que vivíamos e os primeiros 5 anos do nosso casamento passaram despercebidos. Porém, tudo mudou quando uma aluna que estagiava em nossa clínica trouxe à tona o tema animais de estimação. Ele tinha um gato esfinge e conversou comigo sobre como cuidava dele. Foi interessante para mim porque nunca entendi como alguém conseguia manter um gato careca em casa. Ele mudou minha opinião dizendo que a única desvantagem desses gatos é que eles cheiram muito forte quando vão ao banheiro, o que me divertiu. Ele também mencionou que recentemente sua gata foi envenenada e ele teve que levá-la ao veterinário. Curioso, resolvi perguntar a ele, é uma pena a sua gata, mas com que frequência você costuma levá-la ao veterinário? Ah, eu não sei. Talvez 2 ou 3 vezes por ano. Mas com que propósito você está interessado? Ele perguntou, e eu contei que tenho um cachorro Chow-Chow, e minha esposa e eu a levamos ao veterinário pelo menos 2 ou 3 vezes por mês. Por que tantas vezes? O aluno perguntou, e com essa pergunta eu fiquei perplexo porque, aliás, por quê? Minha esposa diz que para a saúde do cachorro ele precisa de exames regulares e alguns procedimentos. Estranho, geralmente se o animal estiver bem. 1 vez por ano é o suficiente. Não vejo sentido em visitas tão frequentes. Ele comentou, e eu ponderei sobre isso. Agradecendo a ele, voltei ao trabalho. Foi um desafio não pensar e desligar meus pensamentos. Várias imagens giravam em minha mente. E se Bonnie estivesse me enganando todo esse tempo? Lutando durante o dia, fui para casa. Bonnie estava em casa com nossa filha Jane e Max. A noite correu normalmente. Jantamos, assistimos a um filme, colocamos nossa filha na cama e fomos para o nosso quarto. Um pensamento me ocorreu. Ultimamente, Bonnie e eu raramente temos momentos íntimos. Se isso acontecer, será rápido e quase sem emoção, como se ela estivesse apenas cumprindo seu dever conjugal. Lembrei-me que a última vez que tivemos intimidade foi há mais de 1 mês, e por algum motivo, eu não tinha notado tais interrupções antes. Então, quando nos deitamos esta noite, comecei a me aproximar de Bonnie, mas ela me rejeitou, dizendo, Paul, estou com dor de cabeça. Eu não quero isso hoje. Vamos fazer isso outra hora. Silenciosamente, recuei e fiquei triste porque minha própria esposa me recusou, considerando o fato de que não exijo isso com tanta frequência. Você tem planos para amanhã? Estou de folga e poderíamos ir juntos a um parque de diversões ou apenas dar um passeio em algum lugar. Resolvi perguntar e sugerir. Eu não esperava uma resposta específica, apenas que não saíamos juntos há muito tempo, então esperava que Bonnie aceitasse minha proposta. Receio que você esteja em um momento ruim. Não estarei aqui até amanhã ao meio-dia. Chegou um novo conjunto de roupas íntimas e preciso tirar uma bela foto dele à venda. Depois disso, vou buscar o Max e iremos ao veterinário. Às 16 horas, tenho piscina. Quando eu chegar em casa, não haverá sentido em sair, explicou Bonnie. Ao ouvir isso, eu simplesmente disse, ok, entendi. Alguns segundos depois, Bonnie me disse diretamente, escute, Paul, já que você estará em casa amanhã, ligarei para meus pais de manhã e direi que eles não precisam vir. Não gostei do tom da conversa, então resolvi deixar nossa filha com meus pais e seguir com meu plano. Queria cuidar da minha esposa amanhã, nem que fosse para verificar se ela realmente vai ao veterinário. Às 90 horas, Bonnie já não estava em casa. Acordei, liguei para meus pais e minha mãe disse que poderia cuidar de Jane depois do almoço.
Não fazia parte dos meus planos, mas eu disse a ela, ok, trarei Jane depois do almoço. Está tudo bem com você? Você parece nervoso, filho. Minha mãe perguntou. Está tudo bem. Avisarei você e seu pai se algo der errado. Eu respondi, e minha mãe e eu conversamos por mais alguns minutos. Após a conversa, fui fazer algumas tarefas domésticas. As horas pareciam se estender pela eternidade, mas às 12h30 Bonnie voltou para casa. Ela rapidamente agarrou Max e saiu, me beijando na bochecha antes de sair. Levei Jane às pressas até meus pais e dirigi rapidamente até a clínica veterinária, onde o carro de Bonnie estava estacionado. Eu não entendia o que fazer, então, depois de esconder meu carro, fui até o banco mais próximo e fiquei ali sentado por 2 horas, pensando comigo mesmo, o que você pode fazer por 2 horas com um cachorro no veterinário? Muitas perguntas giravam em minha cabeça e eu me sentia como se estivesse em estado de estupor. Mas em algum momento, eu me recuperei quando Bonnie finalmente saiu da clínica, aparentemente se preparando para ir para casa. Eu não queria ir para casa até saber de alguma coisa, então tive uma ideia boba. Assim que Bonnie saiu, fui para a clínica. Ao me aproximar da porta, minhas pernas tremeram e abandonei a ideia. Parece que perdi muito tempo aqui, pensei comigo mesmo. Depois de ficar sentado no banco por 2 horas, eu não tinha aprendido nada substancial, então precisava ser mais decisivo. Bonnie deveria passar em casa e depois ir para a piscina. Eram 15h15 e seu compromisso na piscina era às 16 horas. Percebendo que não teria tempo de pegar Jane, ir para casa e seguir Bonnie, decidi ligar para meu amigo Raymond. Raimundo, olá. Desculpe incomodá-lo, mas tenho um assunto muito importante. Não vou esquecer isso. Você está no seu carro? Olá, sim, estou entregando pedidos agora. O que aconteceu? Ele respondeu e eu expliquei a situação que precisava que ele acompanhasse minha esposa, a quem eu diria que estava levando Jane ao parque. Isso parece interessante. Estou dentro. Onde está Bonnie agora? Ela deveria estar em casa. Vá para lá. Vou lhe enviar a placa do carro dela por SMS. Ok, manteremos contato. Ele concluiu e eu desliguei, apenas para receber uma ligação de Bonnie. Paulo, onde você está? Já estou de volta. Por que você e Jane não estão em casa? Eu te contei sobre meu compromisso na piscina às 16h09. O que não está claro? Eu queria deixar Max em casa e ir embora imediatamente, mas agora tenho que alimentar Max e posso me atrasar. Ela começou. Como eu estava cansado dela me chamando pelo nome. Anteriormente, ela costumava inventar nomes afetuosos como Bonnie, Kitten, Darling e assim por diante. Jane e eu estamos caminhando no parque. O que aconteceu? Enchi as tigelas com comida. Como foi a visita ao veterinário? Max está bem? Eu disse, e Bonnie respondeu com uma voz fria. Ok, vejo você hoje à noite. Estou atrasado. Eu costumava sempre acomodar Bonnie e fazer tudo o que ela dizia, mas assim que eu fazia algo diferente do que ela havia planejado, ela ficava brava imediatamente. Foi terrível. Decidi buscar Jane um pouco mais tarde. Agora eu precisava resolver assuntos inacabados. Raymond me ligou e disse que Bonnie tinha acabado de sair de casa. Enquanto isso, resolvi tomar um café em uma lanchonete para passar o tempo. Depois de 30 minutos, Raymond me ligou e disse, cara, você não vai acreditar. Sua esposa foi primeiro à clínica veterinária, pegou um cara e agora eles chegaram a um hotel próximo. Vou te enviar o endereço. Droga. Estou aguardando o endereço e indo para lá. Obrigado pela ajuda. Eu disse, tem certeza que devo ir embora? Raimundo perguntou. Sim, mas você pode fazer mais uma coisa. Tire fotos deles se ainda não tiverem saído. Eu respondi com confiança. E em alguns minutos, meu telefone tinha algumas fotos recentes da minha esposa e do homem entrando em um hotel. Agora não tive dúvidas. Minha esposa, Bonnie, estava me traindo com o veterinário. Que horror! Fui buscar Jane e contei tudo ao meu pai,
pois não sabia o que fazer a seguir. Meu pai recomendou reunir todas as evidências e, o mais importante, não mostrar que eu sabia de alguma coisa. Foi difícil para mim lidar com isso. Como eu poderia ficar em silêncio? Mas decidi que os dois precisavam ser punidos, então optei por esperar. Meu pai me deu o contato de um bom detetive que aceitou ajudar e iniciamos nosso trabalho. Fui para casa com Jane e comecei a traçar um plano, ao mesmo tempo que liguei para um bom advogado que explicou todos os meandros e o que eu precisava fazer. Todo o plano foi definido para um período de 3 meses. Durante esse período, o detetive teve que coletar todos os materiais de áudio, vídeo e foto que pudessem provar a infidelidade de minha esposa. Enquanto isso, tive que acessar de alguma forma o telefone da minha esposa e baixar todas as informações para o meu laptop. Isso era problemático porque o telefone dela estava protegido por senha. 2 meses se passaram desde que soube do caso da minha esposa com um veterinário. Durante esse tempo, juntei todos os seus detalhes até o embaraçoso incidente na escola quando ele tinha 13 anos. Seu nome era Matthew, ele estudava na mesma faculdade que eu, era 5 anos mais novo e havia se divorciado 2 vezes. Seu último divórcio foi há 1 ano e meio. Sua esposa o deixou suspeitando de infidelidade, mas ela não tinha provas reais. Em geral, Matthew teve uma vida monótona e, até certo ponto, tive pena dele. Mas então me lembrei nitidamente de que esse senhor se encontrava com minha esposa todos os dias depois do trabalho, antes da academia, durante uma viagem de massagem, apenas o tempo todo. Na minha nuvem, já havia mais de 60 fotos e 30 vídeos onde Bonnie interagiu com Matthew de alguma forma. Excelente trabalho, detetive. Bonnie começou a se dirigir a mim de forma diferente, usando termos como querido e amado, tudo porque eu fiz tudo o que ela disse. Desempenhei perfeitamente o papel de um marido sem noção. Durante esses 2 meses, conseguimos até nos envolver em momentos íntimos. Foi repulsivo para mim? Sim. Mas fiz isso intencionalmente para ver a reação dela, sabendo que hoje ela dormiu com Matthew e agora estava fazendo o mesmo comigo. Não me deu prazer, só. Vamos mudar de assunto. No geral mantive o papel, tudo parecia estar caminhando bem, mas o detetive disse que quase não havíamos feito nenhum progresso e que eu precisava pelo menos hackear o telefone da minha esposa. Naquele momento eu não sabia como fazer porque ela até tomou banho com ele. Poderíamos instalar câmeras em nossa casa, mas o detetive nunca tinha visto Matthew em nossa casa e fiquei até feliz com isso. Bonnie teve consciência suficiente para não trazê-lo para casa. Mas de que consciência poderíamos falar? Então, uma ideia brilhante nos ocorreu. Para instalar um dispositivo de escuta no carro. Tarde da noite, fui até a garagem e escondi o aparelho de escuta embaixo do banco do carro. Mas não rendeu muito e entre todas as evidências só tínhamos fotos e vídeos onde minha esposa passeava, beijava e abraçava um homem. Talvez isso bastasse, mas eu não entendia como pegá-los em flagrante. Tudo mudou a meu favor. Um cara marcou uma consulta comigo. Normalmente não presto muita atenção aos pacientes, mas vi os dados do Matthew e percebi que ele seria meu último cliente amanhã, buscando tratamento para dor de dente. Pensamentos sombrios invadiram minha mente. Em 2 meses, eu teria a oportunidade de olhar nos olhos do homem que seduzia minha esposa há pelo menos 1 ano e meio. Naquela noite, não consegui dormir. Houve muitos pensamentos, desde os horríveis até aqueles que me incentivavam a simplesmente deixá-lo ir. Mas não, isso não poderia ser feito. Prejudicar meus pacientes estava fora de questão. Com esse pensamento, fui trabalhar pela manhã. A consulta de Matthew era às 15 horas. Cumprimentei-o e ele parecia bastante inteligente e gentil. Claro, ele adorava animais. Mas me perguntei como alguém poderia amar os animais e dormir com a esposa de outra pessoa. Essas coisas pareciam incompatíveis para mim. Ele sentou-se na cadeira e reclamou do seu problema. Realizei um exame preliminar e descobri o seguinte: 5 dentes foram afetados por cáries, causando-lhe dor de dente. Além disso, houve problemas com sua mordida, o que poderia levar ao deslocamento dos dentes e a um grande desconforto no futuro. Contei a Matthew sobre seus problemas e como resolvê-los.
Ele concordou com os procedimentos e deveria visitá-lo 5 vezes. Quando Mateus me procurou para a primeira consulta, fiz tudo certinho, consertei um dente e mandei ele para casa. Matthew e eu nos tornamos amigos. Ele parecia um cara legal para mim, mas para ser sincero, algumas vezes tive vontade de extrair o dente errado dele. Mesmo assim, me contive o melhor que pude, afinal assuntos pessoais são pessoais e trabalho é trabalho. Além disso, tive a ideia intrusiva de verificar o telefone de Matthew para verificar seus contatos. Mas eu não poderia fazer isso porque meu paciente estava inconsciente e não poderia simplesmente pegar o telefone dele. No mínimo, era pouco profissional, e sacrificar meu amado trabalho por causa de minha esposa traidora não era algo que eu queria. Também conversei com Matthew e percebi que ele não sabia quem eu era, embora inicialmente eu pensasse que ele me conhecia e apenas fingisse que não. Como eu conhecia metade de sua vida, foi fácil para mim me comunicar com ele. Ele me contou sobre seu trabalho, estudos e sua esposa que o abandonou quando descobriu que ele a estava traindo. Resolvi saber mais sobre isso e ele me contou a história. Ele trabalhava em uma clínica veterinária e uma vez uma garota atraente veio até ele com um cachorrinho. Ela veio 1, 2, 3 vezes e na quarta vez eles começaram a namorar. Ela tomou a iniciativa e deu-lhe presentes. Ele contou que queria terminar o relacionamento depois do primeiro mês, mas ela o manipulou, e agora, há 3 anos, ele se sentia preso, controlado a cada passo, incapaz de se libertar. Então, ele não contou a ela que estava consertando dentes, para pelo menos algum lugar sentir um pouco de liberdade. Ele disse que tudo teria ficado bem se não fosse por mas ela era casada. Isso o incomodava muito, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ela foi ao local de trabalho dele e pôde distraí-lo por cerca de 10 minutos e ir ao banheiro com ele para ter intimidade. Bonnie intimidou Matthew, dizendo que seu marido, era um militar que passou por uma guerra. Se ele ousasse deixá-la, ela contaria ao marido, e então Matthew estaria em apuros. Entendi que ele era um cara assustado que caiu sob a influência de uma garota má que o manipulou de todas as maneiras possíveis. Como foi terrível! Ele me contou tudo isso e eu projetei toda a situação em mim e percebi que a mesma coisa aconteceu comigo. Bonnie me manipulou como uma marionete para dançar conforme sua música. Peguei meu telefone e mostrei a Matthew uma foto de Bonnie. As pupilas de Matthew dilataram e ele mal conseguiu dizer, você, o marido dela? Sim, sou o marido dela e, sinceramente, inicialmente queria punir você, mas agora entendo que estamos no mesmo barco e precisamos bolar um plano para nos vingar dela. Não se preocupe. Eu cuidei de tudo para você perfeitamente. Eu disse a ele. Isso ele compartilhou comigo em nossos últimos compromissos. Não sei porquê, mas confiei nele. Não achei que ele estivesse mentindo. Pelo menos se ele realmente me conhecesse, não teria vindo até mim para tratamento e me contado tudo isso, sabendo que eu poderia fazer qualquer coisa com os dentes dele. Então, 3 meses se passaram desde que soube do caso de minha esposa. A situação tomou um rumo inesperado e comecei a trabalhar junto com o amante dela. Quem diria que ainda acho isso engraçado? Mas, em geral, os acontecimentos começaram a desenvolver-se mais rapidamente. Bonnie não tinha ideia de que Matthew e eu nos conhecíamos. Nós nos comunicamos por meio de mensagens. Ele me disse que eles se encontrariam em um hotel no sábado, e Bonnie me disse que teria que sair para trabalhar em outra cidade. Foi uma excelente oportunidade para se vingar. Matthew já havia reservado um quarto no hotel e, no sábado de manhã, fui para lá. Jane ficou com meus pais e Bonnie supostamente iria trabalhar. Eu já estava na sala e preparei tudo, esperando um sinal do Matthew. Às 12h30, a chave da porta girou e Bonnie e Matthew entraram na sala. Bonnie começou, querida, você não pode imaginar o quanto adoro a sensação de uma sala limpa e o que acontecerá aqui em breve. Mas sabe o que eu mais não gosto? O que, querido? Disse Mateus. Quando não me contam tudo, você não quer me contar nada? Ela perguntou. Do que você está falando, querido? O que eu não te contei? Por que descobri que você consertou os dentes com estranhos e não com você? Foi difícil para você me contar sobre isso?
Depois dessas palavras, senti o suor escorrendo pelo meu rosto. Se ela suspeitasse que Matthew e eu estávamos trabalhando juntos, todo o nosso plano falharia. Não, querido. Queria contar a vocês sobre isso depois de concluir todos os procedimentos. Ainda tenho mais um compromisso. Encontrei um bom especialista e queria recomendá-lo a você. Você também reclamou recentemente de dor de dente. O nome do médico é Paul, eu acho. Bonnie se aproximou de Matthew e cobriu sua boca com a mão. Não estou interessado em quem tratou você. É uma clínica e especialistas péssimos. Você poderia ter me consultado primeiro e eu o teria ajudado a escolher. Agora, por não me ouvir, hoje você será minha escrava, e eu serei sua amante. Entendido? Ela disse e colocou Matthew de joelhos. Não fazia parte do nosso plano. Sim, senhora, eu entendo, ele respondeu. Enquanto isso, sentei-me na sala adjacente, observei tudo pelas câmeras e fiquei completamente em choque com o que vi. Raiva e ressentimento ferviam dentro de mim. Mas finalmente Bonnie foi até a geladeira e tirou uma garrafa de vinho. Matthew se aproximou rapidamente e disse que iria servir. Bonnie, entretanto, foi tomar banho. Matthew acrescentou uma pastilha interessante ao vinho. Ele alimentou Bonnie intencionalmente antes de chegar ao hotel, então seu estômago estava claramente cheio. Quando Bonnie terminou de tomar banho, Matthew tomou uma taça de vinho com ela e disse que também tomaria banho. Enquanto Matthew estava no banho, Bonnie tomou outra taça de vinho e naquele momento estava fazendo algo em seu telefone. Recebi uma mensagem de Bonnie no meu telefone. Querida, estou com saudades de você. Acontece que é o aniversário da minha modelo e tomei um pouco de vinho. Vou pegar um táxi para casa e pegar o carro mais tarde, então não fique bravo, querido. Fiquei enojado, não respondi e apenas observei. Matthew fingiu estar no chuveiro por 30 minutos, mais que Bonnie. Enquanto isso, Bonnie, vestida com um de seus conjuntos de roupas íntimas, tirou todos os seus acessórios e se preparou para o próximo evento. A pílula começou a fazer efeito. Era evidente pelos movimentos de Bonnie. Ela começou a andar pela sala e, sem aguentar, bateu na porta do banheiro dizendo, Matthew, saia. Eu preciso ir ao banheiro. Sim, só um momento. Mateus respondeu. Mais 10 minutos se passaram e Bonnie começou a gritar e bater na porta, claramente incapaz de esperar mais. Naquele exato momento, alguém bateu na porta do quarto dela. Ela vestiu um roupão, aproximou-se da porta para ver quem era e, ao abri-la, encontrou seus pais. Eu já tinha ligado para eles antes e dito aonde Bonnie deveria preparar uma surpresa. Bonnie ficou perplexa e não entendeu o que estava acontecendo. Era evidente que ela mal conseguia se controlar. Naquele momento, Matthew gritou do chuveiro, Senhora, seu servo sairá em breve. Ao ouvir isso, os pais dela perceberam que não era minha voz e entraram na sala. Ao mesmo tempo, dois amigos de Bonnie, a quem eu também havia dito que Bonnie tinha uma surpresa para eles, entraram na sala. Era para serem 3, mas um não conseguiu comparecer. Poucos minutos depois, mais pessoas entraram na sala. Eles eram clientes regulares da minha esposa, para quem eu havia escrito, dizendo que hoje haveria um desfile de lingerie nesta sala. Assim, no mesmo espaço com Bonnie, havia 10 pessoas que ela nunca esperava ver sinceramente, esperava mais, mas esse número foi suficiente para criar um espetáculo. Pagamos a administração do hotel para que eles soubessem o que aconteceria hoje e autorizaram a entrada de todos os interessados. Bonnie começou a correr pela sala e o momento crucial chegou. Ela derramou como um rio. Ela começou a se mover pela sala, emitindo uma fonte de líquido marrom. Tudo respingou em seus pais, amigos e clientes que não esperavam tal reviravolta. Matthew ficou sentado no banheiro olhando as câmeras e me mandou mensagens dizendo que era simplesmente fantástico e que a manipuladora estava recebendo o que merecia. Bonnie não conseguia parar e tive medo de imaginar o cheiro que estava no quarto naquele momento. Alguém começou a gravar em seu telefone. Seus pais saíram correndo da sala horrorizados. Chegou ao ponto em que Bonnie pegou todas as cobertas, correu para fora, entrou no carro e dirigiu para algum lugar. Ela foi para casa.
Todos os convidados saíram da sala e Matthew já estava sufocando no banheiro, então fui salvá-lo. O quarto estava arruinado, o fedor era pior do que o de um banheiro público e tudo estava marrom. Saímos do quarto, pagamos mais $2.000 à administradora do hotel por causar tais danos. Chegando em casa, vi o carro dela e respirei aliviado porque estava preocupado que ela pudesse se meter em problemas por estar embriagada. Nem tudo correu conforme o planejado para nós. Entrando na sala, vi Bonnie sentada no chão, chorando. Ao lado dela estavam os papéis do divórcio que deixei para ela. Naquele momento recebi uma mensagem de Raymond, que me enviou um vídeo que seus amigos haviam enviado para ele. Cara, você é um gênio. Como você descobriu isso? Uma amiga gravou esse vídeo e começou a enviar para todos os seus conhecidos. Que grandes amigos ela tinha. Sentei-me ao lado de Bonnie e expliquei a situação. Eu a deixei saber que ela se saiu levemente e que poderia ter sido pior. No mínimo, eu poderia ter chamado a polícia e informado que ela estava dirigindo sob influência de álcool. Você mentiu para mim por 3 anos, entendeu? Você me traiu descaradamente. Vou te dar uma chance de começar uma nova vida, mas tenho algumas condições. Você vai se divorciar de mim. Não quero mais que você seja minha esposa. Você sairá do estado ou irá para a casa de seus pais, mas não acho que ficar aqui seja uma solução razoável. Você tem dinheiro suficiente. Você irá para outro estado e começará uma nova vida. Jane ficará comigo e você poderá visitá-la. Essas são as minhas condições, eu disse. Bonnie olhou para mim e concordou silenciosamente. Pude ver que ela estava arrependida. Na verdade, fiquei feliz por ela sentir remorso e não estar com raiva de mim. 6 meses se passaram desde esses eventos. Eu moro com Jane e Bonnie nos visita com Max nos finais de semana. Não sinto nada por ela. Meus pais e os pais de Bonnie me apoiam ativamente para que eu possa trabalhar em paz e passar meu tempo livre com minha filha. Bonnie perdeu seu negócio, mas começou a construir um novo em um novo lugar, e foi um sucesso. Ela cortou todas as suas conexões anteriores e não se comunica mais com nenhum de seus antigos conhecidos. Matthew encontrou uma namorada com quem se sente feliz e estou feliz por ele. Mantemos contato e até nos encontramos ocasionalmente. Não guardo rancor de ninguém. Minha principal preocupação é que minha filha cresça saudável e não falte nada. Tal situação aconteceu na minha vida. Obrigado por ouvir isso. Esse é o fim da história. Compartilhe sua opinião nos comentários. Por que você acha que o personagem principal não percebeu a infidelidade da esposa, que durou 3 anos? Por que ele estava tão cego? É verdade que a esposa do personagem principal vai melhorar e começar a vida do zero? Compartilhe sua opinião nos comentários, e acreditamos que o personagem principal percebeu tudo, e talvez até adivinhou, mas tentou afastar esses pensamentos. Parece-nos que a ex-mulher do personagem principal realmente mudou e não repetirá tais erros. Ela não resistiu ao divórcio e até permitiu que a filha fosse deixada para o pai. Tudo isso sugere que ela está arrependida e muito arrependida pelo que fez. Inscreva-se no canal e dê like. Boa sorte!